Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, seja todo bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje vai ser um review mais do que especial, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui o review de uma forma diferente. Eu não vou somente estar apresentando o livro, ou na verdade a Bíblia aqui para vocês, como eu faço normalmente. Eu vou apresentar ela aberta por dentro, tá? Tô fazendo esse teste para ver se fica legal. Se ficar legal, a gente continua, senão a gente retorna para os primórdios do nosso vídeo, até a gente ter condições de comprar materiais que possam nos proporcionar uma forma diferente e adequada para que vocês possam conhecer o material bíblico, tá certo? Mas esse foi mais do que especial. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente e faça aí que nosso canal possa chegar ao número possível de pessoas. Hoje eu vou falar sobre a Bíblia do Pescador de Almas, a Bíblia do Pescador de Almas, que é da editora CPAD, o texto ARC, quarta edição, Almeida Revista Corrigida, quarta edição da SBB. É uma Bíblia muito boa para você utilizar no evangelismo, para você utilizar nos cultos acampais, para você utilizar dentro da igreja. Ela é muito boa de você levar, pequena, leve, capa de PU. Vocês vão gostar dela, tá bom? Tem um ótimo preço. Onde você for procurar, tem tanto essa edição da CPAD como tem a edição da BV Books. A CPAD utiliza a Almeida Corrigida e a BV Books utiliza a NVI, tá bom? Mas é o mesmo estudo, é as mesmas temáticas, é o mesmo autor, que é o Dr. Dias Pablo, né? Que é ele é um costarriquenho que preparou essa Bíblia para você conseguir ter auxílios na hora que você for evangelizar, na hora que você for defender a sua fé. Presta atenção como essa Bíblia é importante, tá bom? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreve e vamos para o nosso vídeo de hoje. Bem, nós temos aqui a Bíblia do Pescador, que é uma obra publicada pela SBB, na verdade o texto da SBB, que é Almeida Corrigida Fiel, tá? E ela é publicada pela CPAD, tá ok? Não é uma tradução, na verdade, uma Bíblia de estudo somente exclusiva da CPAD. Já tivemos ela publicada também pela BV Books, só que a BV Books ela utilizou a tradução NVI, enquanto a CPAD utiliza a RC, Almeida Revista Corrigida, quarta edição. O autor desta obra é o Dr. Dias Pablo, que ele é um costarriquenho, tá? E que o motivo da escrita desta obra é que quando ele procurou em uma das livrarias da sua cidade uma Bíblia que lhe ajudasse a evangelizar, a moça apresentou para ele várias Bíblias, a vendedora, várias Bíblias de estudo, porém nenhuma atendia o princípio ao qual ele estava procurando, que era um auxílio para o evangelismo. Então, durante 27 anos, ele fez as suas marcações, ele fez a sua forma de estudar os versículos apologéticos, e aí englobou dentro de um texto bíblico, e aí surgiu a famosa Bíblia do Pescador. Ela é feita aqui de capa PU, vocês podem ver, não sei se a imagem está boa, ela é feita aqui em capa PU, tá? Não é couro, é imitação de couro. Vem com dois firtilhozinhos aqui. Ela é do tamanho muito bom de você poder levar para a igreja. Mas vamos conhecer ela por dentro. Ao abrir, você vai ter o papelzinho de luxo, a cartolinazinha de luxo. Aqui vai ter a capa de rosto, que é a apresentação com um papel, vamos dizer aqui, aquele papel prêmio, né? Não é papel de foto, mas é um papel prêmio, tá? Ó, motivação de oração de evangelismo, discipulado, ó, ministério, e aí começa a ter as páginas normais do texto sagrado. É um papel não muito prêmio, também não é um tão ruim, é um mediano, tá? Um papelzinho mediano, fácil de amassar, como vocês estão vendo aí, porque é um papel de Bíblia mesmo, mediano, não é aquele papel de Bíblia prêmio, no caso, feito na China, como por exemplo, vou pegar um aqui feito da China. Aqui eu tenho essa Bíblia aqui que é da Thomas Nelson Brasil, a NVI, e aqui ela é feito, ó, ela é feita na China, tá bom? Então veja a diferença do papel, ó. Diferença. Para
essa página aqui, ó. Então não é um papel premium, tá bom? Pode amassar, pode rasgar facilmente. Então ela é mediano. Também pelo causa do preço dela, né? Mas nós vamos aqui na entrada. Aqui você vai ter o sumário, aonde te faz algumas apresentações acerca do que o texto tem para nos apresentar. Por exemplo, aqui você vai ter o porquê desta Bíblia, depois prefácio à edição brasileira, prefácio à tradução da revista corrigida quarta edição, manual de uso, índice temático, texto bíblico e notas e índice de mar adentro. Aí você vai ter todo o sumário, Antigo e Novo Testamento, tá? 39 livros do Antigo com 27 livros do Novo Testamento. É o formato da Bíblia cristã protestante. Aqui você vai ter a edição 2023 das Assembleias de Deus, a CPAD, tá bom? Ó, todas as informações, vamos seguir mais à frente. E aqui, eu não quero falar para vocês aqui acerca do porquê dessa Bíblia, mas na verdade eu quero apresentar para vocês isso daqui, ó. Tá? Você vai marcar ela com um marcador de página. Eu utilizei aqui um marcadorzinho mais claro, que é o mais comum, com amarelo. Quando você passar aqui, por conta da qualidade, que é um pouco fraca do papel, ele vai apresentar aqui do outro lado. E é porque aqui já está azul. Se fosse branco, daria mais contraste ainda, tá bom? Então, quando você for comprar ela, entenda isso. O amarelo, que é um pouquinho mais claro, ela consegue ultrapassar no outro lado. Já com caneta, não. Vou apresentar para vocês com caneta mais na frente. Não faz isso daí, tá bom? Aqui é o manual de uso. O que é que ela vai ter? Ela não tem notas de rodapé como de estudo normal. Ela não é versículo por versículo. Ela vai ter essas notas de rodapé aqui, que é as temáticas de que ele está apresentando dentro desse texto. Por exemplo, apologética, evangelismo, igreja, devoção, doutrina e aconselhamento. Então, existe alguns textos lá que ele vai utilizar de dois parâmetros desse. Vai ter um texto que vai falar sobre apologética, o mesmo texto vai falar sobre doutrina. Outro texto vai falar sobre evangelismo, enquanto o mesmo texto fala sobre apologética. Então ele vai utilizar esses temáticas aqui, né, chamados temas de cadeias, onde um vai trazendo o outro para dentro do contexto do estudo do evangelismo. E aqui você vai ter, que eu acho mais interessante de todos, nós temos aí em português a Bíblia da CPAD, que é a Bíblia Defesa da Fé, e nós temos também do Instituto ICP, que é a Bíblia Apologética Cristã, tá? Ambas são grandes, são do tamanho grande. Não dá para você ficar levando para a igreja, não dá para você ficar levando para o evangelismo. Essa daqui é o tamanho médio, então você consegue levar para o evangelismo. Agora, o interessante é que ele tem um índice de temática. Por exemplo, aqui é o índice de apologética. Ele vai apresentar um tema específico, arqueologia, e vai falar só sobre arqueologia. Depois, ateísmo, vai falar só sobre ateísmo. E aqui tem as temáticas. Por exemplo, a Bíblia é só mais um livro? Que os ateus dizem que é. Você vai responder aqui. Tem um texto. A ordem ecológica atual surgiu acidentalmente da desordem? Provérbios. Então, sucessivamente. Cada pergunta que fizer para você, você vai ter um resumo ou um texto apoiando a defesa. E lá no temas onde você vai ter em cadeias, eu vou logo até ver se eu encontro aqui para vocês entenderem. No temas em cadeias, você vai ter uma ajuda a mais. Por exemplo, aqui é o capítulo 14, 19, capítulo 19, 1 de Reis, versículo 4. Então você vai procurar capítulo 19, versículo 4, e aqui vai ter um tema sobre esse texto, tá bom? Conflitos pessoais, tristeza, autocompaixão, a compaixão por si mesmo é destrutiva. Aí, ver também, 1 de Reis 19, 12. Então você vai levando temas em cadeias. Então, quando você tem esse estudo em mãos, você ainda tem o apoio do temas em cadeias também, que te ajuda também no evangelismo. Então, por exemplo, aqui vai ter ciência cristã, budismo, toda a linha temática aqui. Aí você vai ter catolicismo, que é o catolicismo romano, toda a linha, a explicação do que é esse catolicismo e toda a linha de defesa cristã em cima desse aqui, tá ok? Ela não tem uma introdução, diferente das outras Bíblias de estudo, porque ela não é praticamente de estudo, mas ela é de auxílio, então ela não tem introdução. Acabou toda aquela temática que eu te mostrei lá de índice, você já entra diretamente para o texto precisamente aqui. Acabou temática,
Ó, entra para o texto, Antigo Testamento. Já vai direto para o texto bíblico, onde você vai ter o texto bíblico em duas colunas. Embaixo vai ter o índice de apoio ou de auxílio para a defesa da fé, tá bom? Aqui esses textos que estão sublinhados aqui são textos principais quando se fala de defesa da fé. Por exemplo, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Aqui você vai ter toda a argumentação. Capítulo 1, versículo 1 e 2, só 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 31, ou seja, vai ter toda a argumentação nesses versículos que já estão marcados, ok? Toda vez que estiver marcado, embaixo tem o estudo sobre eles. Vamos mais à frente aqui. Aqui, ó, vocês podem perceber que nós temos aqui uma concordância bíblica. Essa concordância bíblica aqui de texto é um estudo também. É igual como a Thomas Del, ou na verdade a Thompson. Ó, é igual como você utiliza a Thompson. A Thompson, ela não tem comentários. A Thompson é a Bíblia explicando a própria Bíblia. É um versículo que vai explicando esse mesmo versículo em um outro versículo, ou seja, é texto com contexto. Então, quando você utiliza-se aqui desta variante, que eu chamo aqui de variante, que é a indicação textual, você consegue ter um auxílio a mais de estudo, tá bom? Por exemplo, capítulo 17, versículo 16. Você vai lá no 17, 16, é que toda referência dada por ele. Capítulo 19, você procura aqui, ó, capítulo número 19, versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí você vem para cá, ó. Capítulo 19, e versículo 4, Êxodo 24, Êxodo 34, 17, Levítico 26, aí por aí vai, ó. Toda referência acerca desta indicação do texto. Então, ela tem muito isso daqui, muito, muito, muito. Tá bom? Vamos mais à frente. Aqui eu separei algo interessante para vocês, ó. Em cada página, ou na verdade em cada livro da Bíblia, você vai encontrar uma página de estudo. Aqui é a apologética, pontos para responder. Então, aqui é feito pelo Dr. Dias Pabron, que é o autor das notas de estudo, de auxílio, na verdade, desta Bíblia, tá bom? E aqui você vai ter os pontos, ó, sempre pronto. Aí você vai, passa, batalha ardente, está completos, então tem todo o estudo aqui, tá certo? Onde você procurar no livro da Bíblia vai ter um estudo específico desse aqui, de 2 ou 3 páginas em si. Aí você entra no outro livro, não tem introdução, lembrando, não tem introdução, tem um texto com as referências textuais, ou as concordâncias textuais. E mais à frente aqui, você vai ter outro estudo que é doutrina cristã, apontamentos para uma sã doutrina. Mesma forma, o autor Dr. Dias Pablo vai ter toda a referência